Salve, salve! Bora compartilhar um momento juntos? O escritor curitibano Jamil Sneddon tem uma obra incrível e que fica aqui o convite para que você conheça, compartilhe e valorize. Como tornar-se invisível em Curitiba, como eu se fiz por si mesmo. Viver é prejudicial à saúde, tempo sujo, Senhor, os grandes verões da Leitoa Branca e também o Jardim à Tempestade, que na edição da Travessa dos Editores tem o último conto que Jamil escreveu, que a gente agora compartilha juntos. Minha mãe se veste para morrer. Eu não tenho dente na frente. Não gosto de rir nem de chorar. O dentista disse que eu não posso usar aqueles dentes de pôr e tirar que nem usa minha avó, porque minha boca ainda está crescendo. Chorar, a gente quase sempre chora sozinho. Rir sempre tem outras bocas rindo. No começo, os outros alunos me provocavam, todos tinham dentes novos, na escola eu sentava na última fila. Só conversava com uma menina que tinha uma perna bem mais fina que a outra e era muito boazinha. Para ela eu contei. Fui brincar numa construção, pulando de viga em viga e errei o pé. Caí de boca na viga, depois caí lá embaixo e fiquei com a cara numa poça de sangue até meu pai me achar. Não senti dor. Meu pai disse que eu desmaiei. Quando ele me ergueu, tinha umas coisas brancas parecendo grãos de milho no meio do sangue. Meu pai juntou aquilo e daí eu vi que eram os meus dentes. Comecei a chorar segurando a boca com o lenço do meu pai e levamos os dentes para minha mãe. Ela tentou pôr os dentes nos buracos da minha gengiva arrebentada, ela chorando mais que eu, meu pai dizendo só, meu Deus, ele branco e tremendo enquanto me segurava. Depois me levaram num dentista, ele estava almoçando, era domingo, eu segurando os dentes com a língua, olhando para a cara dele e ele fazendo que não com a cabeça. Voltei para casa com os dentes enrolados num algodão e nem sei se guardei ou joguei fora. Não quis mais lembrar daquele domingo. A gente, quando não tem dente, às vezes esquece. Só lembra quando os outros riem ou ficam perguntando coisas. Eu me acostumei. Em casa, ninguém mais falou nada. Os amigos de rua me chamam de Janela, Banguela, mas todos têm apelido. O Vesguinho, que é chamado de Galo Cego, sofre mais do que eu. Eu moro com meu pai e minha mãe na casa da minha avó. Meu avô já morreu. Faz pouco tempo. Ele era cego e era eu que levava ele pela mão pelas ruas esburacadas do bairro. O velho fingia que era ele que me levava, olhão bem aberto, bigodão branco, cara de brabo. Soltava um palavrão quando tropeçava e ralhava se eu risse. Eu gostava do velho, mas não chorei. Vi ele deitado na cama, nu, as mulheres da casa lavando ele com uns panos perfumados, esfregando tudo. Meu avô era um homem grande, mas o pinto dele ficou bem pequenino, enrugado. Depois do enterro, a casa ficou com um cheiro de flor e água pobre e eu comecei a sentir medo da morte. Eu sonhei com a morte. Minha avó tinha me mostrado a morte num livro velho dela, um vulto com um camisolão e uma cara de caveira segurando uma foice. Perguntei por que a foice. Ela disse que aquilo era para cortar a vida. Eu comecei a ter medo daquilo. Cada vez que chovia e era noite, eu ia ver se ela não estava no portão, os ossos da cara brilhando na chuva e a foice pronta para cortar mais uma vida. É que sem a presença do meu avô, a casa ficou diferente. Mudaram os móveis de lugar. Apagaram a lâmpada do corredor que ficava acesa a noite toda. Meu avô conseguia ver a luz, levantava de madrugada batendo a bengala, ia para a cozinha, para o banheiro e às vezes derrubava ou chutava alguma coisa e soltava um palavrão bem alto. Às vezes mijava no chão. A casa no escuro, meu medo foi crescendo. Não contei para ninguém. Foi numa noite assim que minha mãe acordou gritando. Todos acordaram. Minha mãe disse que ia morrer. Escolheu a sua melhor roupa e entrou no banheiro para tomar banho. Nem meu pai nem minha avó conseguiram nada, ela parecia louca. Saiu do banho vestida e sentou-se na sala esperando a morte. Minha avó quis chamar uma vizinha que era espírita, mas minha mãe ficou ainda mais desesperada. Eu comecei a chorar e corri a abraçar a minha mãe e ela me apertou contra o peito, mas não disse nada. Do jeito que ela me agradou e não entendi se ela estava se despedindo ou querendo não me deixar tão só no mundo. Depois disse que eu era muito bonitinho e tinha o cabelo igual ao dela, mas seus olhos continuavam com um brilho assustado. Meu pai falava, minha avó trouxe um copo com calmante.
Foi só depois de um tempo, um claro de madrugada na janela, que ela se levantou da cadeira como quem chega da rua e foi para o quarto voltar a deitar. Eu ainda olhei pela janela, mas não vi a morte no portão. Não sei se ela não veio ou só aparece nas noites de chuva com sua risada molhada e caveira. Com sua risada molhada de caveira. A luz do corredor voltou a ficar acesa. Minha mãe passou a ter medo de tudo e qualquer coisa punha a mão no peito. Não ia mais ao açougue sozinha, não atravessava a rua para comprar o pão. Só se eu estivesse junto. Se era muito longe, começava a dar nela uma aflição e a gente voltava correndo sem ter ido a lugar nenhum. O médico disse que era doença de nervo. A vizinha espírita deu uns passes, mas assustava mais ainda. Ela falava com voz grossa de homem e dizia para o espírito do mal deixar minha mãe. Mas de nada adiantou. Passava um tempo, minha mãe acordava, entrava no banho e vestia-se para morrer. Dava pena de ver, porque ela sofria, olhava para a gente de um jeito desesperado. Meu pai também sofria, o coitado. Ele levantava às 6 da manhã e na saída me acordava para a escola. Fazia minha merenda. Uma garrafinha de leite e 2 fatias de pão com geleia de amora ou manteiga. Eu cabeceava na aula e a professora ralhava comigo. Me chamava de dorminhoco. Me punha de pé no corredor. Eu não podia dizer para ela que naquela noite minha mãe se arrumou toda para morrer. Eu comecei a sentir uma coisa esquisita, a imaginar que minha avó eram 2 pessoas. Uma noite acordei e vi minha avó sentada no pé da minha cama. Estava se penteando, arrumando o coque de cabelo naquela luz fraquinha que vinha do corredor. Estava com um vestido xadrez amarelo que ela usava quando saía. Tentei puxar a coberta não se mexeu. Ao mesmo tempo, do quarto ao lado, vinha o ronco dela, um chiado de peito mostrando que minha avó estava dormindo de boca aberta na cama dela. Não senti medo dela e nem do chiado de peito que vazava da parede de madeira. Minha avó era boazinha demais comigo, mas comecei a suar com medo de mim. Será que eu ia ficar igual minha mãe, vivendo num mundo de medo e de morte, de luz e escuridão, uma coisa brigando com a outra? Isso só aconteceu uma vez. Nunca mais vi minha avó sentada no pé da minha cama e só deixei de ouvir seu ronco quando ela morreu. Vieram uns tios morar na casa, ocuparam a parte de cima e dividiam a cozinha e o banheiro. Minha prima era um pouco mais velha que eu e tinha uns dentes lindos. Quando ela ria para mim, eu não sabia se ela ria ou me provocava. Eu ria de boca fechada. Minha boca ainda estava crescendo, eu dizia. Ia ter dentes também. Um dia ela levou uma surra dos meus tios, eu nem sei porquê, nem desceu mais do sótão. A primeira coisa que fiz de manhã foi olhar no jardim, ver se ela não estava jogada, morta no canteiro, estourada e enrolada como uma grande semente daquela flor chamada beijo que a gente aperta nos dedos e ela explode. Meu pai começou a construir uma casa. Minha mãe ainda chorou por um tempo, mas não se vestiu mais para morrer, e outro dia, mexendo numa lata velha onde eu guardava umas porcarias de infância, encontrei um algodão sujo, uns dentes escuros e grudados nele. Senti um pouco de nojo e uma pena bem grande de mim. Para Denise de Camargo.